Hoje eu vou te falar o que acontece quando você consome a chia com limão em jejum. Muitas pessoas estão tomando essa bebida de manhã, justamente pensando no diabetes, no controle do açúcar do sangue, no emagrecimento, na função intestinal, em diminuir a inflamação do corpo. Eu vou te falar como preparar, como tomar, o melhor horário. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se tem alguma bebida, algum shot, alguma vitamina, alguma coisa que você tome logo que você acorda de manhã em jejum. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. A chia cada vez mais vem sendo utilizada por conta de vários benefícios que ela pode trazer para o nosso organismo, né? E muitas pessoas passaram a consumir justamente a chia de manhã, em jejum, com o limão, para poder ter essa rotina de, nesse momento do dia, já dar esse aporte desses nutrientes tão interessantes. Quando a gente pensa em chia, eu particularmente, a primeira coisa que eu penso da chia é a questão do controle do açúcar do sangue. A gente sabe que a chia é muito rica em fibras solúveis. Essa fibra da chia, ela ajuda muito nessa questão de formar uma mucilagem. Ela absorve muito água, então a quantidade de chia que você coloca ali, uma colher de sopa, por exemplo, quando você acrescenta água, quando você acrescenta o suco de limão, ela vai inchar bastante. E isso, essa mucilagem já vai servir para te dar uma saciedade precoce muito interessante. Ou seja, se você já toma ela em jejum, quando você chega no café da manhã, que é uns 20 minutinhos, 30 depois, você já vai comer muito menos dele e vai se manter saciado ao longo da manhã. Então, isso ajuda no controle do açúcar do sangue, como eu te falei, porque você come menos do que você comeria, mas também ajuda na questão da saciedade, do controle do peso. Então, a chia é muito interessante nesse sentido, e como ela tem essa fibra que leva mais tempo ali para passar do estômago para o intestino, do intestino para a corrente sanguínea, ela meio que dá uma segurada em tudo que você consumir ali no café da manhã e prende ali no seu estômago. Então, com isso, ela vai fazer com que a liberação desse carboidrato que você consumir de manhã também seja mais lenta e contribui muito para o controle do açúcar do sangue e evita picos de glicose. Como eu te falei, né, ela fica ali mais tempo, ela e o alimento que você consumiu, então não só ela dá essa saciedade precoce, porque ela já entra inchadinha ali, ela já ocupa, distende um pouco o seu estômago, né? Já dá esse sinal para esses mecanorreceptores, mas ela também leva mais tempo para sair do estômago. Então, com isso, essa sensação de saciedade é mais prolongada. Quando você evita petiscar ao longo da manhã, né? Você tomou seu café, mas você não vai comer um biscoitinho, não vai comer uma coxinha, não vai comer uma besteira assim de manhã, você também ajuda a ter o controle do açúcar do sangue, porque cada vez que você come alguma coisa, você secreta mais insulina. E quando você faz refeições mais sistematizadas, nesse horário como isso, nesse horário como aquilo, dou um espaço de tantas horas, você ajuda na secreção de insulina, na sensibilidade à insulina e é melhor para o seu metabolismo também. A chia também tem um detalhe muito interessante, que ela ser naturalmente rica em ômega 3 vegetal. Ela contém uma grande quantidade de precursores do ômega 3, o ácido alfa-linolênico, e a gente sabe que ela é muito interessante porque esse tipo de ácido graxo é um ácido graxo anti-inflamatório. Todas as células do nosso corpo precisam de gordura, até porque todas as células têm gordura na composição da sua barreira celular, né, da sua membrana celular. Então, essa gordura é formada por uma bicamada fosfolipídica, lipídico de gordura, e o tipo de gordura que a gente consome na nossa alimentação ajuda a modular essa barreira das células que a gente tem no nosso corpo e modula, inclusive, respostas inflamatórias, respostas alérgicas, melhora a nossa imunidade. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que é uma forma excelente de você acrescentar diariamente um tipo de gordura ultra saudável para melhorar a inflamação e para melhorar a sua saúde a médio e longo prazo. Então, a chia é uma excelente adição nesse sentido. Se você quer ajuda para emagrecer, controlar o açúcar do sangue, para diminuir a inflamação, lembra também de dar uma olhada aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar o link para os meus 3 desafios, tá bom? Eles são desafios de 10 dias, todos os dias você recebe receitas, dicas, todo mundo que tá fazendo tá amando. E se você também tá amando esse vídeo, já deixa a sua curtida, que é a sua forma de me ajudar. Estudos já verificaram, inclusive, que o consumo regular da chia ajuda muito no trânsito intestinal, porque ela é uma excelente fonte de fibra, e quando você consome ela já com água com limão, você já consome ela pré-hidratada. Então não ocorre aquele risco de você consumir mais fibra sem hidratar a fibra e formar tipo uma buchinha, tipo uma esponjinha de louça presa ali, né? De uma forma engraçada aqui para você entender melhor. A fibra, quando ela não é hidratada, ela resseca o intestino,
ao contrário de quando a gente hidrata a fibra, seja no copo ou seja no estômago mesmo, bebendo muita água ao longo do dia, ela fica mais maleável, mais a mucilagem se dá, e aí ela consegue estimular a peristalse, estimula a excreção do bolo fecal, o que favorece também episódios de constipação e é interessante para o nosso intestino. Inclusive, a chia é muito interessante porque ela é uma prebiótica natural. Como ela tem essas mucilagens, elas agem melhorando a saúde intestinal, crescimento de bactérias benéficas, isso é muito importante, inclusive para preservar as tight junctions, né, que estão relacionadas com a justaposição das células intestinais, a prevenção mesmo de algum tipo de permeabilidade intestinal, que também está relacionado à inflamação e relacionado a relações imunológicas. Então, a chia é muito maravilhosa nesse sentido. O limão também entra com um papel muito interessante, né? A gente sabe que consumir o limão logo de manhã é muito bom por conta dessa questão do efeito que ele dá, de diminuir a vontade da gente comer doce ao longo do dia, né? Esse efeito cefálico do limão consumido de manhã ajuda muito a gente a prevenir episódios de compulsão alimentares logo de manhã, ajuda muito a gente também a dar essa sensação de frescor logo de manhã. O limão é riquíssimo em vitamina C, então já ajuda o consumidor logo de manhã a dar essa melhora no sistema imunológico, melhora no nosso colágeno, né, que é muito importante, e de quebra na absorção do ferro não M. A chia tem ferro não M e o limão ajuda na absorção desse nutriente que é tão interessante. Tem algumas formas de você consumir essa bebida, basicamente, você pode deixar ela de molho ali uns 10 ou 15 minutos, você pega a chia, coloca um copo grande de água, meio limãozinho, uma colher de sopa de chia e deixa ali uns 10 a 15 minutinhos quando você faz suas coisas de manhã e bebe ela em seguida depois de dar uma leve hidratada, né, da chia ficar mais maleável. Tem pessoas que gostam de bater no liquidificador, eu particularmente acho que não precisa. Inclusive, se você nem quiser esperar a chia hidratar muito, se a sua necessidade não for só a saciedade momentânea e sim uma saciedade precoce, controle do açúcar do sangue, questão anti-inflamatória, você não necessariamente precisa pré-hidratar a chia. Tem gente, inclusive, que faz isso de véspera e come de colher, porque se você hidrata de véspera a chia, ela absorve muita água ali, e aí quando você for comer, ela vai estar ultra inchadinha, e você, inclusive, vai dar para mastigar melhor ela. E aí você pode já fazer isso de véspera, você pode me contar o que você prefere. Ai, Patrícia, eu acho ela muito azeda assim, porque o suco de limão é muito pungente, né, azedinho. Eu adoro. Mas tem gente que não gosta, então uma dica pode ser você botar umas gotinhas de estévia ou outro adoçante não calórico. Eu não indico açúcar, né, porque nesse caso daria pico de insulina, né, uma substância mais pró-inflamatória e não é o que a gente quer nesse momento. Uma dica que eu te dou é que você nunca pode consumir a chia seca, tá? Por exemplo, você não pode pegar a chia do pacote, botar uma colher de sopa na boca e depois querer beber água com limão, porque dessa forma a chia fica muito ressecada e aumenta muito o risco de engasgo, obstrução. Então, especialmente em pessoas mais idosas, em pessoas com mais dificuldade de mastigação, o ideal mesmo é você hidratar, misturar ela na água e depois tomar. Outro detalhe importante para te lembrar é que a chia é uma ótima e grande fonte de fibra. Então não adianta você chegar, se você não consome fibra aí no seu dia a dia, começar a consumir 1, 2 colheres de sopa de chia por dia, assim, do nada. Se você já não consome fibra no dia a dia, a chia, o ideal é que você comece consumindo uma colherzinha de chá, hidrata ela, mistura ali com limãozinho, e depois de uns 3 a 5 dias você aumenta para uma colher de sobremesa, depois você aumenta para uma colher de sopa e para por aí. Lembra sempre que a chia, por ser uma grande fonte de fibra, pode dar gases, pode dar distensão se você não está acostumado, né? Toda fibra fermenta. E é muito importante que você também consuma bastante água ao longo do dia. O fato de você já estar consumindo com água já é um efeito benéfico, mas quanto mais fibra você acrescenta na sua alimentação, mais água você tem que consumir para hidratar essa chia, hidratar essa fibra e prevenir aquilo que eu te falei, né? Que é o fato de você ficar com mais constipação, porque o intestino está mais ressecado por conta da chia, que não foi hidratada ao longo do dia. Isso é com qualquer fibra, tá? Então, consumiu mais fibra, consumiu mais água. Deixa sempre uma garrafinha do seu lado. Lembra sempre que a chia é uma excelente ajuda para controlar o açúcar do sangue, para ajudar a emagrecer, para ajudar na constipação, mas ela não vai substituir nenhum tipo de medicação que você tome para isso. E, obviamente, quando a gente pensa em qualquer tipo de problema de saúde, a gente pensa num tripé, né? Que é a alimentação equilibrada, a chia não vai substituir. Não adianta você comer ou tomar um copo de limão com água e chia de manhã e depois do café da manhã
comer uma coxinha com ketchup e um copo de refrigerante, entendeu? Não é por aí. Então a chia, ela é excelente, mas ela não substitui uma alimentação equilibrada, não substitui o exercício físico e que você continue indo no médico tomando os mesmos remédios que você tomava. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo e a ideia é te ajudar, tá? A ideia é sempre trazer mais ideias aí de alimentos tradicionais e fáceis de a gente acrescentar na nossa rotina que possa ajudar na nossa saúde. Me conta então se você já tomou a chia assim de manhã, se tem algum outro tipo de bebida que você tome de manhã, eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa sua curtida no vídeo para me ajudar e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!